A gente tava no Nordeste, né? Eu morava em Sergipe, sou sergipana. E Lorenzo foi passar umas férias lá. Lorenzo. E aí acabou engravidando. E aí eu fiquei tipo assim, caramba, e agora? O que a gente vai que fazer? vamos fazer? Meu Deus, um filho, uma criança. E eu nunca tive essa intenção de ser mãe, Sim. né? Mas aí quando a gente se torna mãe... E ele, a o que ele gente- falou? Ele ficou assim, né? Em choque também, né? Mas Ele falou o quê? "Caraca." Vamos? Ele falou, Tamo. Tamo aí, vamos, né, agora. Já que estamos aqui, né? Agora vamos. Vamos encarar isso aí. Mas foi muito bonito, assim, também. Sim. Só que muito novo. Então, por ser algo muito novo, a gente sofreu muitas violências. Violência física, verbal, assim? de todas as formas. Primeiro de tudo foi que a gente não conseguiu ter um pré-natal digno. A gente só conseguiu a primeira consulta de pré-natal com 8 meses de Por quê? gestação. Porque absurdo. todos os lugares que a gente ia, a gente sofria violências, assim, era absurdo. Uma médica falou bem assim, já que você é a mãe, me mostre sua vagina. A paramédica? Uma médica. Mas você não denunciou? Então, tá aí, né? Tá, Tinha que denunciar, sabia? Tá aí, né? Isso aí tem que denunciar. É que termina Não, mas batendo não pode. medo, Não, né, mas não- Luciana? agora Deus- Em algum Mas, caso, Lu, no a caso gente- desse, eu Ela é sou- uma sou- médica, ela fez um juramento, não Mas, é assim. Lu, eu sou pernambucana, eu sou nordestina, eu entendo o que ela está falando. Lá, a gente, infelizmente, a gente sofre Mas tem que chamar a muito, polícia, não pode fazer muito. isso. E quando você se vê numa situação dessa, realmente você fica sem ação, você fica sem saber o que fazer. loucura. Diferente do caso de Apoline, que procurou a Pepita, dizendo como é que eu vou ser mãe? Como é que eu consigo ser mãe? Como é ser mãe? No caso deles, eles se viram sozinhos ali, né? Sim. Só o casal ali. Então, eu sei como é difícil estar no Nordeste enfrentando uma situação como essa, né? Então, é complicado. Eu compreendo o lado dela. Eu vou voltar para essa história, mas Cíntia, por que uma mãe trans incomoda tanto a sociedade? Qual que é onde pega para as pessoas? Por que elas ligam tanto? Preconceito acima de tudo, Mas é o que falta de dá- conhecimento. Por quê? O que vai mudar para elas? Não muda nada. Aí que tá. Não respeitar o ser humano. Porque é um ser humano, é o desejo do quê? De você ser mãe, de sentir como a Pepita falou, esse amor verdadeiro, genuíno, que Sim. é tanto falado. E as pessoas não respeitam isso. Infelizmente, a gente vive numa sociedade agressiva. Então, hoje, com a rede social, acontece o quê? Chegar e mandar, nossa, então ele vai ser o quê? Ele vai ser Gente. gay, ele vai ser tudo isso, se esconde. Como a Isis Mas uma falou... médica falar um negócio desse? Exatamente. A gente vê muito isso em psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, médicos, que chegam, eles são os primeiros a destratarem. Por quê? Sim. Falta de conhecimento. E, acima de tudo, aquilo que você falou, quando a gente faz um juramento de cuidar do outro, Não pode isso. nós não existimos. Existe a dor do Óbvio. outro, o acolhimento do outro. E isso não é visto. Isso é perder o Naquele CRM, momento não foi o- pode soltar uma então, dessa. exato, E naquele momento foi o principalmente- e era- preconceito, falou Não muito importa, mais dá alto. grávida, tem que ver. Tinha um sistema transfóbico, tem um sistema transfóbico também Explica no pra mim. SUS, que é o seguinte, quando você muda o gênero, você não pode ter acesso a médicos de determinados gêneros. Então, por exemplo, Lorenzo Gabriel, ele teve que voltar para o ser mulher. antigo gênero para poder ter um atendimento de pré-natal. mas isso só na questão de papel? Ou é isso? Sim, lá dentro do SUS. Então, pera. Lá então, dentro do SUS. Já estou entendendo. Então, no caso, ele, como o Lorenzo Gabriel, não poderia ter ido numa ginecologista. Ele tem que mudar a parte Exatamente. toda de papelada. Exatamente. É uma Gente. transfobia sistematizada ali, né? Tem que ser aceito, gente. Tem que ser respeitado. A vida da pessoa tem que ser Mas, Lu, respeitada. eu acho maravilhoso esse seu posicionamento, a sua voz, a sua força do seu microfone. Mas pra gente que tem essa realidade não é tão fácil Mas assim. vamos continuar tentando. É muito complicado e doloroso ouvir uma mana igual a mim Muito. falando um relato desse. Eu fico imaginando a pessoa se ver como Enzo e, de repente, ele ter que ser chamado pelo Sim. nome de falecido ou de falecida naquele momento ali. É muito complicado pra gente se Não, entender. não poder fazer a pessoa já tá pré-natal. com aquele hormônio à flor da pele. Aí, de repente, uma profissional, porque pra mim isso não é uma profissional, vim com um questionamento desse. Não, e ser obrigado a mudar para poder ser gente. atendido. Primeiro, falta de respeito, hombridade. É simples, a gente tem uma Sim. pessoa que está ali grávida e precisa de atenção. Mas imagina ter que Ponto. mudar. É isso. É um juramento. Sim. O médico A fez o gente, juramento. na Aí época... mudou tudo. Como é que na foi, época, então? Na época, até uma amiga minha tava grávida também de gêmeos, né? E ela falou bem assim, eu Nanda, vou... era a Nanda? A Nanda Costa. Eu vou pagar vou pagar consultas Sim, para o vocês pré-natal, saírem certo. do SUS e... brarará. A gente ligou para 13 clínicas e todos desligavam na minha cara Mas e como diziam que eu que tava eu posso- passando trote.
Tipo assim, ah, não, é porque meu marido tá grávido. E aí as pessoas desligavam, diziam que eu tava passando trote. E assim, Tá, mesmo mas ao querendo chegar, pagar. a pessoa tem que atender, gente. Mas Amiga, é a gente isso. está falando de clínica particular também. A Nanda Costa ia pagar para eles a consulta. E Então, mesmo tipo assim, sim, e desligaram mesmo o telefone. assim- Então, mas chegando no lugar também não queriam Não, atender? mas aí a gente ia chegar lá no lugar que a galera já desligou o telefone.